Atos dos Apóstolos. Se Atos dos Apóstolos volta também a reunião dos adolescentes. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Você que não está habituado com o roteiro da Bethesda, nós temos o hábito, eu tenho o hábito, de pregar sequencialmente, de escolher um livro da Bíblia e do primeiro capítulo ao último explorar todas os valores, as verdades, as possibilidades. Cada pregação é um recorte, é um pedaço em si, não necessariamente uma sequência, não necessariamente eu tenho que ter ouvido a última para dar conta da que acontece hoje, né? Não é essa a ideia. Mas, ao mesmo tempo, eu, como pastor, tenho a preocupação de ajudar você, de te dar uma chance de ter um contato com a Bíblia mais cheio, né? Um contato mais intenso com o texto bíblico, com as narrativas bíblicas. E as narrativas dos Atos são narrativas fundamentais para a fé cristã. Há percepções cruciais da nossa caminhada como cristãos que dependem de conhecer essas narrativas. Eu acho que te dou uma chance riquíssima de poder se aproximar do texto bíblico com mais propriedade. E aí dou aos demais pastores a missão de fazer, né, a alternação, de enfeitar, né, de variar um pouco a caminhada. Eles geralmente pregam em outros textos diferentes do que eu estou pregando. Atos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 15. Leveza é ter uma vida inspirada. Foi assim que eu sugeri a nossa direção hoje, enquanto pensamos, meditamos no texto bíblico. O texto bíblico diz assim: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra. Ali encontrou um discípulo, Timóteo, filho de uma mãe judia muito consagrada e de pai grego. Todos os amigos em Listra e Icônio garantiram que ele era um rapaz excelente. Paulo quis levá-lo para a missão, mas primeiro o circuncidou, para não ofender os judeus que viviam naquela região. Todos sabiam que o pai dele era grego. Enquanto viajavam de cidade em cidade, apresentavam as orientações que os apóstolos e líderes em Jerusalém haviam decidido. Essa medida se revelou bastante útil. Dia após dia, as igrejas se fortaleciam na fé e cresciam em número. Eles foram para a Frígia e atravessaram a região da Galácia. O plano era seguir na direção oeste até a província da Ásia, mas o Espírito Santo impediu que prosseguissem. Eles foram para Mísia e tentaram seguir para o norte, até a Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não os deixou ir para lá. Depois de passar pela Mísia, desceram até o porto marítimo de Troade. Naquela noite, Paulo teve um sonho. Um macedônio estava de pé na praia e chamava do outro lado do mar: venha a Macedônia e ajude-nos. O sonho foi revelador para Paulo. Imediatamente ele começou a fazer os preparativos para a viagem à Macedônia. Tudo estava acertado. Agora sabíamos com certeza que Deus nos havia chamado para pregar aos europeus. Embarcando em Troade, fomos direto para Samotrácia. No dia seguinte, chegamos a Neápolis e fomos de lá até Filipos, a cidade principal daquela parte da Macedônia, e muito importante, uma colônia romana. Ficamos ali vários dias. No sábado, deixamos a cidade e fomos ao rio, informados de que havia uma reunião de oração nesse lugar. Conversamos com as mulheres que se reuniam ali. Uma delas, chamada Lídia, de Tiatira, era negociante de tecidos caros e conhecida por ser mulher consagrada a Deus. Enquanto ouvia com atenção o que era dito,
O Senhor lhe abriu o coração e ela creu. Depois que foi batizada, com todos os de sua casa, ela, num gesto de hospitalidade, nos convidou: se vocês confiam que sou uma de vocês e creio no Senhor, venham para a minha casa e sejam meus hóspedes. Nós até hesitamos, mas ela não aceitaria um não como resposta. Amém. Uma narrativa aparentemente despretensiosa, mas eu desconfio que ela carrega princípios muito especiais. Talvez ainda mais para os dias que nós estamos vivendo hoje, dias difíceis, pesados. Eu acredito que a gente tem muito a aprender com esse texto. Vamos orar ao Senhor juntos? Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela chance de aprender. Obrigado pela oportunidade de arejar a nossa mente, que às vezes fica tão cansada, porque a nossa mente é disputada por tantas informações, por tantas demandas, são tantos poderes querendo dizer o que a gente tem que pensar, deveria fazer, deveria realizar, como a gente deveria se comportar, que a gente cansa, perde as forças. E essa é uma chance da gente arejar o coração, a mente, com pensamentos que nos inspirem e nos deem uma direção de vida. Ajuda-nos hoje, Senhor, com a Tua palavra. É a expectativa do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se falou tanto de leveza. Ter uma vida leve. A empresa de cartão de crédito sugere, promete leveza. A empresa de turismo promete uma vida leve depois que você participar daquela viagem maravilhosa. O restaurante, né, o shopping center, produtos de higiene, tem o poder mágico de tornar você mais leve, de viver com leveza. É tanta gente prometendo leveza, a gente quer tanto leveza, a gente deseja tanto leveza, a gente busca tanto leveza, que a leveza ficou pesada, se tornou o novo peso da modernidade. Eu não sou leve, minha vida é realmente um lixo. E aí o que seria um convite à descontração, ou um convite a um jeito de viver sublime, excepcional, se transforma em mais uma frustração, em mais uma amargura, em mais um problema. Mas é preciso notar, eu acho que a gente precisa fazer essa observação, de que essa obsessão por leveza, tanta igreja prometendo leveza, né? Tanta filosofia de vida prometendo leveza, tantos coachings, palestrantes de alta ajuda prometendo leveza, tantos livros te ensinando a ser leve, que a gente só pode concluir que a nossa vida se tornou tragicamente pesada. Nós somos um tipo de gente muito cansada. Eu diria mais do que nunca. Eu desconfio que bem mais do que antes. A nossa vida é muito mais complicada, até porque somos uma geração que se tornou engrenagem de um sistema duro, cruel, e um sistema que procura por sucesso o tempo todo. Somos pessoas moídas por uma busca inclemente de sucesso. Ai daquele que não tiver êxito. Ai daquele que não for admirável. Ai daquele que não tiver uma carreira produtiva. Ai daquele que não tiver acesso aos recursos da modernidade. Ai daquele que não tiver o perfil de gente de sucesso. Não é por acaso que nós estamos vivendo em uma sociedade marcada pela depressão e com números de suicídio assustadores. Os nossos jovens estão
experimentando o suicídio de uma maneira nova. O número é cada vez maior de jovens se suicidando ou suicidando. Cada vez maior. Eu tenho certeza que cada um aqui conhece alguém que passou por isso. Senão você mesmo lidou dentro de casa com essa realidade que é duríssima, de perder uma pessoa que desistiu da vida. Nós somos cansados, estamos exaustos, e aí eu diria que sim, faz sentido procurar por leveza. Faz sentido procurar se descarregar de pesos que estão maltratando a sua vida. Faz todo sentido. Esse desejo não é bobo. Esse desejo não é uma fantasia tola. Você não é nenhum infantil. Você não é nenhuma pessoa sem perspectiva. Uma Maria vai com as outras. Você não isso não é efeito de manada apenas. Isso é o clamor de um corpo que está sofrendo. Está sofrendo insônia, exaustão, está sofrendo fadiga, desânimo, tédio, enfado, angústia, porque está cansado e precisa de leveza. E aí eu me arrisco a dizer que mais do que nunca o Evangelho pode nos dar um bom caminho. Se há uma proposta de vida que pode tornar a nossa trajetória mais leve, é a do Evangelho, é a proposta do Evangelho. Lembra-se de Jesus, do que ele diz, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, esse texto é um texto que nós conhecemos bastante, basta ter caminhado algum tempo numa igreja, basta você ter frequentado alguma reunião de estudo bíblico, diz assim: venham a mim, palavras de Jesus, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo, o meu peso é leve. Que leveza é essa que eu sugiro que os discípulos vivenciam aqui nessa narrativa? E eu quero mostrar para vocês o que foi que eu enxerguei aqui. Que leveza é essa que dá aos discípulos a capacidade de mudar os rumos a qualquer momento, que lhes dá agilidade, fluência, que lhes dá habilidade para se reinventarem. Porque é o que a gente enxerga aqui, está na cara. Eles têm uma capacidade de recomeçar, de reorientar, redimensionar, de mudar, que é coisa de quem tem leveza, tem desprendimento, tem soltura de alma, tem abertura de espírito. Que leveza é essa que torna a agenda deles algo que pode se movimentar, que é fluido, que não os esmaga, ao contrário, que dá a eles oportunidade de viverem as melhores experiências. Que leveza é essa que eles experimentam? Eu quero compartilhar com vocês hoje, em pelo menos 2 pensamentos. Primeiro, permitam-me afirmar, e se eu uso expressões assim, peremptórias, né, definitivas, é recurso didático, é para chamar a atenção. Diz assim: apenas os pesos do amor podem dar boas experiências de leveza. Primeiro, apenas os pesos do amor podem dar boas experiências de leveza. A gente vem acompanhando Paulo, e se você foi bem atento, você talvez tenha estranhado o que Paulo fez no início dessa narrativa. Ele conhece um rapaz chamado Timóteo, que vai se tornar um companheiro, um discípulo, vai pastorear a igreja de Éfeso, né, enviado por Paulo.
Timóteo vai dividir com ele as atribuições com Paulo da missão de evangelizar, de ensinar as pessoas o projeto de vida que nasceu em Jesus. E Timóteo, ele é filho de um pai grego, a mãe é judia, é uma mulher que tem a história bíblica vai dizer para nós, nas cartas você vai encontrar essa informação, ela e a sua mãe, a avó de Timóteo, eram pessoas que se esmeravam no conhecimento das Escrituras, e ensinaram Timóteo a ter o mesmo cuidado com a Bíblia, com as Escrituras. E Timóteo, ele, sendo filho de um pai grego, ele não é circuncidado. E Paulo circuncida. E circuncida Timóteo para facilitar o caminho. Circuncida Timóteo porque há uma expectativa entre muitos judeus que desconfiam de homens que falam em nome de Deus e não têm os costumes, que não praticam as tradições, de homens que não estão dentro do modo tradicional de se viver. E aqui a gente está falando de circuncisão, que parece uma coisa tão distante de nós, mas nós temos outros hábitos tantos, outras tradições e costumes e regras religiosas, que se a gente infringe, a gente causa desconfiança em algumas pessoas mais tradicionais. E Timóteo, ele é circuncidado por Paulo. A gente estranha, porque o mesmo Paulo comprou há pouco tempo uma briga que deu maior confusão. Porque o pessoal de Jerusalém queria que os convertidos de Antioquia fossem circuncidados e que guardassem o sábado, e achavam que eles não eram crentes, tão crentes assim. E Paulo comprou a briga, e Paulo teve que articular as coisas para poder resolver da melhor maneira possível. Por que agora então Paulo cede? Por que Paulo agora se submete ao escrúpulo moral da circuncisão? Mais à frente, nós vamos ver Paulo dizendo que a verdadeira circuncisão não é física, ela é interior, porque se a circuncisão era uma tradição física para falar de pureza espiritual, para falar de uma vida íntegra, uma vida distinta, Paulo vai dizer que isso é interior, isso não é físico, não é externo, não é aparente, é da alma, é do coração, é das intenções, é do que vai dentro da mente daquele que serve a Deus. E, no entanto, agora, Paulo cede. E por que ele cede? Ele cede por amor. Escandalizem-se em dobro com Paulo. Se você se escandalizou porque ele quebrou as tradições, agora se escandaliza porque ele se submete às tradições. Porque o absoluto para Paulo não é ter razão. O absoluto para Paulo não é a doutrina, não é a regra, não é a agenda, não é a instituição. O absoluto para Paulo não é o argumento. O absoluto para Paulo é o amor. E o amor, ele não é uma regra. O amor é uma força, é uma abertura, é a procura pelo outro, é o desejo de cuidar do outro, é o desejo de ajudar aquele que precisa de ajuda, é o desejo de alcançar. Paulo quer alcançar o outro, e se para ele alcançar o outro, o seu companheiro precisa ser circuncidado, ele relativiza a questão. Ele põe de lado a querela, a briga, a discussão, a briga, deixa de lado, porque o absoluto é o amor. E eu ouso dizer que só há um absoluto que inspira sem esmagar, é o amor. Qualquer outro absoluto que não o amor, esmaga. Porque quando eu falo que algo é absoluto, eu estou dizendo que todo o resto fica relativo. Ora, se é um absoluto para mim a regra religiosa, a pessoa que não cumpre a regra, ela é facilmente esquecida e deixada de lado. Tudo é relativo. Que era o que acontecia com os legalistas. Eles não se importavam com as pessoas. Lembram da mulher que foi flagrada em adultério? Mata-se a mulher. Desiste-se da mulher. Porque o que importa é a lei. Aí vem Jesus, olha para a lei, e ele
é reivindicado pelos fariseus. Isso está no Evangelho de João, ele é reivindicado, capítulo 8, se não me engano, ele é reivindicado pelos fariseus, para que dê uma resposta. Na lei está escrito, e você o que diz? Porque eles trouxeram a mulher para ser apedrejada. E aí Jesus fica de cócora, né, se agacha ali e começa a escrever qualquer coisa no chão. Não tinha a menor importância o que ele estava escrevendo no chão. Se tivesse, alguém teria dito o que é que ele estava escrevendo no chão, muito provavelmente. Mas ele escreve no chão, uma coisa importa, ele desdenha dos fariseus. E eles se irritam. O texto diz que eles ficaram irritados. Não vai nos responder? O que temos que fazer? E aí Jesus nos deu aquela pérola maravilhosa. Ele diz: quem aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando ele duvida da regra, e mostra como a regra ela precisa ser questionada sempre, que ela não pode ser absoluta, quando ele duvida da regra, ele descalça aqueles homens, eles não têm mais o que fazer ali, porque todos têm pecado. E eles saem um a um, a mulher fica sozinha, ele olha para ela e diz: mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz: não há mais nenhum, Senhor, eu também não te condeno, né? Vai em paz e não peques mais. Portanto, para Jesus, amar aquela mulher era mais importante que cumprir a lei. É assim, para Paulo também. Agora, sabe qual é o perigo que nós corremos? Nós corremos o perigo de tornar esse projeto que eu chamei de leveza um absoluto. Parece que isso começa a acontecer. Parece que ter uma vida leve se tornou, nos nossos dias, para algumas pessoas, a coisa mais importante, imprescindível. Abre-se mão dos vínculos. Esquece-se quaisquer preocupações para se ter uma vida leve. Esse é o perigo, tornar a leveza um absoluto. E que é fazer dela o maior bem que alguém pode ter. Não demora muito, a leveza absoluta vai te tornar um egoísta absoluto. E não é que um egoísta esmaga as pessoas apenas, e esmaga, viu? Um egoísta pode virar um trator, pode moer as pessoas à sua volta, mas não é apenas isso. Ele termina esmagando a si mesmo, porque o egoísmo também vai ser uma frustração absoluta, porque é solidão, porque é oco, porque é nada. A leveza não pode ser absoluta, porque viver não é leve, ponto. Viver não é leve. A leveza ela é momentânea, e ela só é boa se ela for o resultado de uma vida que carregou pesos que valeram a pena. Quem não carregou pesos importantes, quem não assumiu responsabilidades que exigiram seu esforço, não sabe a importância ou não sabe a grandeza de uma vida leve. Experimentar descanso, experimentar leveza, experimentar paz, experimentar alegria, é fruto de quem pagou o preço, de quem fez aquilo que importa. Para essas pessoas, a leveza é como o descanso de quem fez aquilo que precisa ser feito. O descanso de quem cumpriu uma missão. Você sabe o que é isso? Claro que sabe. Lembra-se da monografia, da bendita monografia que você teve que escrever e defender? Quem fez uma pós-graduação sabe do terrorismo no mundo acadêmico, que é a escrita de uma dissertação ou de uma tese, né? Você sabe o que significa ter que perseguir uma meta, cumprir uma meta, e como é bom alcançar a meta. Você sabe, essa experiência de leveza que a gente tem depois da realização de um esforço, ela faz sentido. É disso que nós estamos falando, e não de um estado absoluto, que pode nos tornar um bando de gente irresponsável, desvinculada, cínica, que não se compromete com nada, com quem ninguém pode contar.
gente egoísta novamente, porque não percebe a necessidade do outro, a não ser os seus próprios desejos, caprichos. Anota aí que descanso sem trabalho é tédio angustiante. Perdão sem conversa é ressentimento adiado. Fé sem engajamento é superstição desesperada. Paz sem voz não é paz, é medo, já canta o Rapa. Direito sem dever é tirania. Amor sem responsabilidade não é amor, é egoísmo. Leveza sem bons pesos torna-se leviandade cínica. Igreja sem vínculos é culto sem Deus. Amor sem serviço comunitário é mentira. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é o quê? Mentiroso, o texto bíblico diz. Comunhão sem cooperação é enxugar gelo. Só há descanso porque eu canso. Para que a leveza seja uma bênção, seja desejável, seja saudável e seja uma boa experiência, é preciso que eu não fuja do cansaço, que eu não tenha medo de resolver os problemas porque vou me cansar, que eu não evite o esforço porque eu não quero tensão, que eu não evite o amor porque eu não quero dor de cabeça, é importante que eu não evite responsabilidades comunitárias porque eu não quero aborrecimento. Só me aborreço se for para dinheiro, amigo. Se você quer uma caminhada leve, é preciso que você escolha os bons pesos que terá que carregar, porque a vida exige, a vida é grave. Há um fardo, há um jugo. Ele deve ser leve e suave como os de Jesus, mas eles existem. Então, o que é isso que eles chamam do Espírito Santo? Esse Espírito que é sopro, a palavra Espírito é pneuma, sopro, aquele que recebe o Espírito, na Bíblia é chamado de literalmente o inspirado, o profeta. A melhor tradução para profeta, eu já disse para vocês algumas vezes em outras pregações, a melhor tradução para profeta no hebraico e no grego é o inspirado, aquele que recebeu o sopro, aquele que fala sobre a influência de Deus. O que é essa ação do Espírito? O que é isso que eles chamam de ação do Espírito? Senão uma experiência sensível, e eu diria imaginativa também. Não imaginativa no sentido de mentira, mas imaginativa no sentido de esperança, de imaginar outras possibilidades, de acreditar em outros rumos, porque é o que acontece com eles. Cada vez que o Espírito se move, eles se reorientam, têm essa flexibilidade, essa disposição para um novo, essa disposição para recomeçar, para fazer de novo. É algo de uma vida interior, da vida contemplativa. Eles não se tornaram zumbis missionários, zumbis de uma carreira de sucesso, mortos-vivos, que cumprem uma agenda e tem que ir naquela direção e ninguém pode tirá-lo daquela direção. Não, eles são pessoas suscetíveis a novas possibilidades, suscetíveis ao chamamento de Deus, a vocação, suscetíveis a sinais, a outro caminho, a se reinventarem. Para perceber o vento, é preciso sensibilidade e desprendimento. E eu ouso afirmar que para ouvir a voz do Espírito, é preciso estar bem vivo, desperto. É preciso estar à flor da pele, estar atento, ter fome de novidade, ter sede de beleza. É preciso ter angústia, é preciso ter inquietação, vontade de outra coisa, fome de um novo caminho, abertura para se reinventar. É Paulo, é Timóteo, é Silas, é o comportamento deles. Eles estão mais vivos, são mais criativos, são mais livres. Eles têm essa dinâmica, esse movimento, são capazes de mudar de rumo, repito, de rever a direção, de ter mais ouvidos, mais olhos, mais coração. Só uma pessoa muito viva muda de rumo.
Só alguém com muito ouvido percebe a novidade. Só um viajante muito atento enxerga os caminhos surpreendentes. E aí, eu termino aqui a minha fala, Paulo sonha. É muito significativo que esse redirecionamento dele parta de uma experiência tão imaginativa e tão lúdica, onírica. Onírico vem de sonho, né? Onírico é aquilo que se refere ao sonho. E o sonho, ele é assim, ele é simbólico. Eu não sou especialista no assunto, já li, mas talvez eu saiba tanto quanto você, que herdamos aí de Freud, da sua interpretação dos sonhos, da psicanálise, essa percepção de que os sonhos, eles são simbólicos. Se você quiser entender o que um sonho quer dizer, ou o que ele diz em você, você não pode olhá-lo literalmente. Então, no sonho, uma árvore não é uma árvore, é outra coisa. No sonho, o cavalo, que é uma das imagens favoritas de Freud, não é um cavalo, é um medo. É um medo outro que ele tem, né? Então, a experiência de Paulo é uma experiência assim, muito simbólica. Eu não vou psicanalizar Paulo. Não vou cair nessa esparrela, não vou. Mas a experiência de Paulo, ela tem essa força simbólica que exige sensibilidade. Essa disposição de olhar para a vida e perceber que há outras possibilidades. O homem com que Paulo sonha é qualquer pessoa que ele possa socorrer. E em nome disso ele orienta a vida. Entendeu o que é uma vida espiritual? Entendeu o que é uma vida guiada pelo Espírito Santo? Entendeu o que é uma vida inspirada? Essa vida que tem essa leveza, capacidade de se reorientar, de começar de novo, se for para cuidar de alguém. É ali que eu encontro graça, força, brilho, gosto, vigor. A fé que move Paulo é a que imagina a dor do outro. E aí ele se levanta com seus amigos e ele vai numa outra direção. E lá ele vai conhecer Lídia. Lídia, ela é uma negociante de tecidos, de púrpura. E vai no rio, porque no rio as mulheres estão lavando e tingindo provavelmente os tecidos. E enquanto elas trabalham, elas oram. Você não sabia, mas a igreja de Filipos, para quem Paulo escreveu a carta aos filipenses, começou na casa de Lídia, a mercadora de tecidos. Ela é o primeiro grande encontro de Paulo e algo maravilhoso acontece. Quanta gente foi abençoada, quantas pessoas foram encorajadas, quanta gente sem esperança encontrou a fé em Jesus, quanta gente desesperada encontrou alento e graça por causa de um movimento que começou em um sonho, na delicadeza de uma experiência tão íntima. E por causa do despojamento, da coragem de Paulo, essas pessoas foram alcançadas. Eu quero convidar você a ficar em pé junto comigo. Eu gostaria de orar com você.